Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, aqui é mais uma aulinha sobre os reinos que a gente está assistindo e dessa vez vai ser sobre o reino protista, tá bom? O reino protista, ele vai abranger aí algas e protozoários. Então, todo o reino protista vai ser de organismos que são classificados como protozoários e algas, beleza? Esses organismos, eles são bem variados. Alguns vão ser unicelulares, ou seja, só vão ter uma única célula, e outros vão ser pluricelulares, vão ter mais de uma célula, né, que constitui esse organismo. Todos eles vão ser eucariontes, isso significa o quê? Que eles possuem aquela célula que tem o núcleo, que o DNA fica dentro do núcleo, tá? Vão ter mais algumas organelas, diferente das células procariontes, né? Então, os seres eucariontes têm esse diferencial de ter um núcleo na célula. Alguns do reino protista vão ser autótrofos, ou seja, vão produzir o seu próprio alimento, e outros heterotrófos, que vão depender de outros seres vivos para conseguir obter energia, ou seja, vão precisar se alimentar de outros seres vivos para conseguir energia, tá? E eles são classificados, então, em algas e protozoários. A gente vai começar falando sobre as algas. As algas, elas são seres autótrofos fotossintetizantes, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, assim como as células das plantas, que possuíam a parede celular e os cloroplastos, e lá dentro do cloroplasto um pigmento chamado clorofila, lembram que conseguia captar os raios solares e transformar essa energia solar em energia química? Lembram que a gente viu isso em fotossíntese? Então, as algas, elas têm o mesmo mecanismo, elas possuem os cloroplastos nas suas células, e dentro desses cloroplastos a presença de clorofila e outros pigmentos, né? Não são todas as algas que vão ter clorofila, mas algumas vão ter outros pigmentos que também vão ser capazes de receber aí, captar essa energia solar e transformar em energia química, tá? Então, elas conseguem se alimentar através do processo de fotossíntese. A maioria das células, algumas células são unicelulares, algumas algas são unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula só, e algumas são pluricelulares. As algas que são pluricelulares, elas formam talos, que são estruturas que lembram muito caules e folhas das plantas, que nem tá aqui nessa imagem, ó. Aqui é uma alga pluricelular, tá? Formam esses talos, que lembra muito uma planta, né? Além disso, a maioria das algas, elas são encontradas em ambientes aquáticos, tanto de água salgada quanto de água doce. Algumas poucas são encontradas em ambientes terrestres, mas tem que ser um ambiente terrestre bem úmido. E algumas algas, elas estão associadas a outros seres vivos, que daí é o caso dos líquens. Vocês já devem ter visto nas árvores esse tipo de coisa aqui, certo? Isso daqui se chama líquen. Sabe o que é isso? É a junção de algas com fungos, que vivem aqui numa relação mutualística, um dependendo do outro, formando esses líquens aqui. Um beneficia o outro, tanto o fungo beneficia a alga, quanto a alga beneficia o fungo. Então, é uma relação mutualística, certo? Então, as algas podem viver nesses três locais, né? Tanto em ambientes aquáticos, quanto em ambientes terrestres úmidos, quanto em ambientes em associação com outros seres vivos, tá? E as algas, então, elas vão ser autótrofas fotossintetizantes. Lembrem disso, é muito importante lembrar que as algas produzem o seu próprio alimento, fazem o processo de fotossíntese, e isso acaba entrando aqui na questão do fitoplâncton. Vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes que as árvores são o pulmão do mundo.
tá? Isso, gente, não é muito correto de se dizer. Realmente as plantas têm um grande papel de produção de oxigênio, só que as plantas elas também respiram, fazem o processo de respiração. Então, normalmente o oxigênio que elas acabam liberando no processo de fotossíntese, elas acabam absorvendo novamente no processo de respiração delas. Então, quem é o pulmão do mundo? O pulmão do mundo são o fitoplâncton. Quem é o fitoplâncton? É uma junção de organismos unicelulares que ocupam a camada superior das águas, e esses seres unicelulares, eles são seres fotossintetizantes, ou seja, eles fazem o processo de fotossíntese para produzir seu próprio alimento e, consequentemente, eles acabam liberando gás oxigênio para a nossa atmosfera. Então, são organismos assim, né, unicelulares. Algum deles tem essa capacidade de brilhar, esqueci o nome disso. E aqui vocês podem ver nessa imagem de longe, né, de satélite, a presença desse fitoplâncton, porque você consegue ver aqui nessa região uma água mais brilhante, digamos assim, e são organismos que podem ser considerados algas ou bactérias. Esses organismos, eles são considerados o verdadeiro pulmão do mundo, porque eles são responsáveis pela reposição de gás oxigênio atmosférico. Tá? Eles que vão produzir em grandes e grandes quantidades o gás oxigênio. Eles são o pulmão do mundo. Então, são organismos considerados algas ou bactérias que fazem esse processo de grande produção de gás oxigênio. Só esqueci de falar uma coisa aqui quando eu estava apresentando a alga para vocês. De acordo com a classificação adotada no nosso livro didático, esse grupo, o grupo das algas, eles podem compor tanto o reino Plantae quanto o reino Protista, tá? Isso na classificação do livro de vocês. Mas o reino Protista, ele abrange tanto algas quanto protozoários, tá? Então, agora, é como se fosse uma nova classificação, incluir as algas no reino Plantae, tá? Continuando. Então, a gente falou sobre o fitoplâncton, né, que tem uma grande relevância ecológica na produção de gás oxigênio para a nossa atmosfera. Também acabam sendo aí alimento de grande parte de animais, de seres vivos que vivem em ambiente aquático, então acabam sendo aí parte da cadeia alimentar. Mas as algas, elas também têm uma importância econômica. Na alimentação, existem muitos alimentos que têm compostos derivados da alga, né? Em sorvete, naquelas balinhas de gomas. Nossa, em vários e vários alimentos tem derivados de alga, né? Também o mais clássico é aqueles alimentos vindos, os sushis, né? E tudo mais, também tem alga. Na indústria farmacêutica também as algas são bastante utilizadas, e em produtos químicos, tanto de higiene pessoal como em cosméticos, tá? Que são utilizados derivados de alga, tá? E as algas, como que as algas são divididas? Elas são classificadas em 5 grupos de acordo com os pigmentos intracelulares, aqueles pigmentos que eu falei para vocês que conseguem absorver a luz solar e transformar em energia química, tá? São as algas verdes, as algas pardas, as algas vermelhas, as algas douradas e as pirrofíceas, que a gente vai ver cada uma delas. Então, as algas verdes. As algas verdes, elas possuem a clorofila A e B, né? Por isso que elas têm essa cor verde, que quem dá essa cor verde é a clorofila, inclusive as plantas também são verdes porque apresentam um pigmento de clorofila. E essa alga também tem alguns carotenoides, tá? Elas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, e existem espécies comestíveis dessas algas. Aí, nós temos as algas vermelhas. As algas vermelhas, elas também vão apresentar clorofila, só que do tipo A, e ficobilina, tá? Que dá essa característica vermelha à alga.
Também podem ser unicelulares quanto pluricelulares. Elas ficam fixadas no substrato. Também vai existir algumas espécies comestíveis. E o interessante das algas vermelhas é que elas apresentam na parede das suas células um material de consistência gelatinosa, que é chamado agar, tá? Essa substância, ela é muito utilizada, sabe no quê? Nas balinhas de goma que a gente sempre está comprando. Sempre tem alguém que tem uma balinha de goma. Então, essa substância agar é utilizada nas balas de gomas, tá? As algas pardas. As algas pardas, elas têm a presença também de clorofila A e da clorofila C, carotenoides e ficoxantina, que dão essa cor assim, sem graça, né, para alga, que é considerada alga parda, meio marrom, meio, às vezes meio amarelada, parece até que tá meio morta, né, digamos assim. Essas algas, elas são algas pluricelulares. Existem espécies comestíveis, tá? Essas algas, elas possuem aí uma substância, um composto, o alginato, que é bastante empregado na fabricação de cosméticos, sorvete, massa de modelagem, que é utilizada pelos dentistas, né, utilizada na odontologia. Então, vejam como as algas, elas são muito empregadas no nosso cotidiano, coisa que a gente nem sabe, né? As algas douradas. As algas douradas, elas são seres unicelulares, mas eles também podem viver em colônias. Mas veja, aqui é uma colônia, tá? Mas cada um desse daqui é uma alga individual, uma alga unicelular, que podem viver junto formando colônias ou de forma isolada, tá? Elas compõem o plâncton, possuem são muito empregadas em componentes de filtros por possuírem um aspecto meio poroso, e elas também podem ser utilizadas aí como polidores de metal e cremes dentais, tá? E por fim, as pirrofíceas. As pirrofíceas, elas são algas unicelulares que podem viver isoladas, de forma isolada, só solitárias, ou em colônias, como aqui acontecia, né? Aqui, exemplos de algas pirrofíceas, elas fazem parte do fitoplâncton e também incluem os dinoflagelados, que são organismos responsáveis pela maré vermelha. O que é essa maré vermelha? A maré vermelha é uma aglomeração de microplânctons dinoflagelados, que raramente acontece em alguns determinados locais da superfície das águas. São tantos dinoflagelados aglomerados que eles acabam produzindo essa mudança de cor na água, né? Podendo ser avermelhada, alaranjada, amarelada ou até no aspecto de marrom, tá? Mas nada mais é do que micro-organismos que estão aqui. Agora vamos para os protozoários. Os protozoários, né, também são organismos do reino protista. Eles são unicelulares, ou seja, todos eles apresentam uma única célula. São seres heterótrofos, todos eles vão depender de outros seres vivos para se alimentar, de outros, né, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles se alimentam do quê? Eles se alimentam tanto de micro-organismos vivos, como bactérias, algas e até mesmo outros protozoários, ou também eles se alimentam de matéria orgânica de organismos mortos, atuando como decompositores, tá? A maioria é aquática, vive em ambientes aquáticos, marinhos ou de dulcícolas. Existem algumas espécies parasitas que daí acabam provocando algumas doenças que a gente já vai ver pra frente, né? Ou seja, parasitas vivem dentro de um outro ser vivo, tá? E associadas a outros seres vivos, como é o caso aí de algumas amebas que são encontradas no intestino humano,
que não fazem mal nenhum pra gente. Também tem o caso de alguns protozoários flagelados que vivem no intestino de alguns cupins e ajudam a digerir a celulose. Então, esses que são associados a outros seres vivos, eles não causam doenças, eles não causam mal do outro ser vivo. Já os parasitas, sim, tá? Os parasitas acabam absorvendo aí os nutrientes que eram para ser do ser vivo para ele, tá? Do hospedeiro para ele. E os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua locomoção. Existem aqueles que são flagelados, que possuem flagelos, ciliados, que apresentam cílios, ó, vários cílios, os risópodes, que tem os pseudópodes, que a gente já vai ver ali para frente, e o esporozoário, né, que não tem nenhum meio de locomoção, esse não consegue se locomover sozinho, digamos assim. Agora vamos ver a classificação, então, desses protozoários, saber um pouquinho mais cada um. Então, temos os risópodes. Os risópodes, eles são representados pelas amebas. Eles se locomovem por pseudópodes, que é como se fossem esses falsos pés, ó. Eles vão esticando o citoplasma lá dentro e criando falsos pés. Assim ele consegue se locomover, tá? Por pseudópodes, que são esses falsos pés que ele cria aqui por acabar prolongando essa parte do citoplasma. Aí nós temos os flagelados. Os flagelados, eles também são chamados de mastigóforos, tá? Os flagelados, eles locomovem-se por meio de flagelos. Como vocês podem ver aqui, né, tem vários tipos desses protozoários. Alguns deles são parasitas, né? Esse aqui é parasita, esse aqui também é parasita. Ou seja, eles acabam se alimentando a partir da associação com outros seres vivos. Acabam roubando aí o nutriente de outros seres vivos. Então, esses são os flagelados. A gente já vai ver para frente algumas doenças e uma delas vai ser causada aqui por um flagelado, tá? Doenças na espécie humana. Aí nós temos os esporozoários, que não possuem estrutura locomotora, eles só conseguem chegar até um ser vivo ou algo assim através da água, da correnteza da água, porque eles não têm cílios, eles não têm flagelo, eles não têm pseudópodes, nada, tá? Eles não conseguem se movimentar sozinhos. Então, esses são os esporozoários. Exemplos de esporozoários é o agente transmissor da malária, que a gente já vai ver ali para frente nos próximos slides o que é essa doença malária. Aí nós temos os ciliados. Os ciliados, eles conseguem se locomover através dos cílios. São vários cílios, tá? Muitos, são numerosos cílios, diferente dos flagelados, que são poucos flagelos. Esses aqui apresentam muitos cílios. O mais conhecido aí é o paramécio, que é um protozoário de vida livre. Ele não é parasita, né? É o mais comum, o paramécio mesmo, tá? Agora aí algumas doenças. Então, esses aqui são as classificações, né? Os risópodes se locomovem através de pseudópodes, os flagelados através de flagelos, os esporozoários que não se locomovem e os ciliados que se locomovem através dos cílios. Esses são os 4 tipos de locomoção dos protozoários. Agora vamos falar de algumas doenças que são causadas por protozoários. A primeira doença que a gente vai falar é a doença de Chagas. Então, observem aqui o protozoário causador da doença de Chagas. Ele é o quê? Deixa eu voltar aqui. Um risópode, um flagelado, um esporozoário ou um ciliado. O que é o protozoário da doença de Chagas? Ele é um flagelado, né? Olha o flagelo dele aqui. Ele se locomove, então, através do flagelo. Então, o principal causador e o protozoário da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. E o que é essa doença de Chagas?
ela é transmitida por um inseto chamado barbeiro, que é esse inseto aqui, ó. Quando esse inseto ele pica os seres humanos, ele acaba depositando as fezes contaminadas com esse protozoário aqui na região próxima da picada. Aí a picada dele coça, e quando o ser humano coça aquela região, acaba empurrando as fezes com o protozoário, porque esse protozoário vive aqui como se fosse no intestino desse animal, né? E acaba sendo liberado nas fezes desse animal. E quando o ser humano coça, acaba empurrando esse protozoário para dentro da corrente sanguínea dele. Quando esse protozoário aqui entra na corrente sanguínea do ser humano, ele faz a festa, ele conseguiu chegar onde ele queria, né? Iniciando ali o ciclo de vida dele dentro do corpo humano, tá? Os sintomas dessa doença é cansaço, febre, aumento do volume do fígado, do baço e do coração, porque são órgãos onde esse parasita se reproduz, aumenta a sua população dentro do corpo da pessoa. Além disso, inchaço no olho e nos locais da picada. E como que é a prevenção dessa doença? É combater o vetor, que é o barbeiro, né? Combater esse animal, esse inseto aqui, que acaba sendo aí o hospedeiro inicial desse protozoário, certo? Então, essa é a doença de Chagas. Aí, outra doença causada por protozoários é a malária. A malária, ela é causada pelo protozoário Plasmodium. A malária é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles, que é esse daqui, tá? Esse mosquito, ele tá contaminado com o parasita, então quando ele acaba picando, é a fêmea que transmite essa doença. Quando a fêmea pica o ser humano, acaba transmitindo ao homem pelo sangue esse protozoário. E aí causa o quê? Causa calafrios, febre altíssima, dores de cabeça, dor muscular, taquicardia, delírios. Então, tudo isso é causado por um protozoário que entrou no seu corpo. Prevenção é o controle desse vetor aqui, que é o mosquito fêmea da Anopheles, né? Como que eu faço isso? Não deixando a água parada, né? Porque assim ela não consegue botar os seus ovinhos e passar e gerar mais descendentes, digamos assim. Certo? E nós também temos a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é ela é causada aí pelo Toxoplasma gondii, que é esse protozoário aqui. Como que ocorre a transmissão dessa doença? Através de ingestão de oocistos no jardim, na caixa de areia, ou então em carnes, quando a gente come carne crua e mal passada. Mas como assim? Como que isso acontece? Então, esse aqui é um protozoário do tipo esporozoário, né? Ele não tem locomoção nenhuma. E ele normalmente é transmitido por gatos, tá? O vetor disso daqui são os gatos. Então, olha só, o hospedeiro definitivo desse protozoário é o gato. Então, ele se instala no intestino do gato. Eles são ingeridos pelo gato, né? O gato acaba ingerindo aí alguma coisa que tenha esse protozoário, e esse protozoário acaba se multiplicando dentro do gato. Quando o gato deposita suas fezes na caixa de areia dele, no jardim, na horta, e você acaba indo lá limpar a caixinha do gato de areia, né, limpar, ou então lidar no jardim sem luva, ou colher alguma hortaliça que você plantou na sua horta sem lavar, você acaba ingerindo esses oocistos que foram
defecados pelo gato, você acaba ingerindo e acaba mandando esse protozoário para dentro do seu corpo. Além disso, também pode outros seres vivos acabar se alimentando desses oocistos defecados pelo gato, também porque porco, vaca, tudo mais, eles acabam se alimentando de grama, locais por onde o gato passa e acaba defecando, certo? E quando você ingere carnes desses animais cru ou mal passado, esse protozoário que está instalado agora no corpo deles, na carne deles, acaba não morrendo, né? Porque para matar um protozoário precisa ter muito calor. Então, se você acaba fazendo a carne crua mal passada, não chegou a tempo desse protozoário morrer, você acaba ingerindo ingerindo esse protozoário. E aí vai causar o quê? Vai causar dor de cabeça, coriza, dor no corpo, dor de garganta, febre e fadiga. E para as mulheres que estão grávidas, esse protozoário pode ir para a placenta, se instalar no feto, e aí é triste, porque daí pode causar grandes danos no sistema nervoso do feto ali, e a criança acaba nascendo com alguma deficiência relacionada ao sistema nervoso, tá? Prevenção contra essa doença: usar luvas quando for lidar em jardinagem, quando for limpar a caixinha do gato, né, a caixinha de areia dele defecar. Sempre lavar as hortaliças, lavar tudo que você comprar de verdura ou colher da sua horta de verdura. E nunca evitar comer carnes cruas ou mal passadas, certo? Gente, então essa era a aula sobre o reino protista. Se ficou alguma dúvida, me procurem, me mandem mensagem. E obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.